Olá, estudantes da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Aqui é a professora Joanete Xavier, professora da área de linguagens e suas tecnologias. O meu componente curricular é língua portuguesa. Vamos comigo na tela para mais uma aula? Bem, eu estou falando... hoje é a aula 4, estou falando com a terceira etapa do ensino fundamental, terceiro semestre, módulo 2, unidade 2. E nós vamos falar sobre os movimentos literários que nós já iniciamos na aula 1, 2 e 3. E vamos prosseguir agora. Nesta aula falaremos sobre o modernismo. É isso mesmo, você já ouviu falar nesse movimento literário chamado modernismo? Pois é, o movimento literário modernista, ele é organizado em 3 frentes. O seu início, chamado de pré-modernismo, aí vem o modernismo em si, propriamente dito, e o pós-modernismo, que compreende nossos dias. Muito interessante, traz a concepção da literatura, isso mesmo, traz a concepção da literatura verdadeiramente nacional. Valorização dos seres nacionais e da língua falada e usada pelo povo, liberdade nas expressões e na construção dos textos e das obras de arte. No pré-modernismo, que é a primeira etapa, né, do chamado movimento literário modernista, nós tivemos, então, o pré-modernismo. Ele teve o seu início em 1902, estabelecendo como limite as obras Os Sertões de Euclides da Cunha e também a obra Canaã, de Graça Aranha. Esse movimento denominado pré-modernismo, ele teve o seu fim, terminou em 1922, com a Semana da Arte Moderna. Esse movimento, que foi o Semana da Arte Moderna, ele foi um momento de transição e da preparação para a fase de emancipação da literatura brasileira, que é a etapa que nós chamamos de, propriamente dito, de modernismo. Aqui nós temos o pré-modernismo, tendência das primeiras décadas do século XX, o sentido mais crítico, fixando diferentes facetas da realidade social, política ou então alterações na paisagem e cor local. Aqui, então, você pode ver exatamente nessa imagem do pré-modernismo. Vamos para o contexto histórico? Vamos saber melhor sobre o pré-modernismo? O início do século XX, ele foi marcado pelo confronto das rivalidades internacionais, que teve como resultado a Primeira Guerra Mundial em 1914-1918, e que teve como resultado o surgimento de uma nova potência, os Estados. Bom, os Estados Unidos da América, Então, teve como resultado o surgimento de uma nova potência, os Estados Unidos da América. Isso foi em 1917, com a Revolução Russa. O proletariado toma o poder. Começaram, então, a tomar forma 2 regimes opostos, o comunismo e o capitalismo. No Brasil, o pré-modernismo desenvolveu-se na época de transição da República da Espada, ditadura militar, para a República das Oligarquias, ou República do Café com Leite, onde o Brasil foi governado, ora por donos de fazendas cafeeiras de São Paulo, ora por fazendeiros de Minas, os 2 estados mais ricos do país. No entanto, nas cidades surgia uma classe média reformista e nos quartéis uma geração de militares entusiasmados por ideias positivistas que exigiam mudanças. Ao mesmo tempo, surgia, pela primeira vez no país, uma massa popular insatisfeita e propensa às revoltas sem sentido, como, por exemplo, a rebelião contra a vacina obrigatória, revolta da vacina, que ocorreu em 1904.
As características do pré-modernismo, vocês vão conhecê-las aqui comigo. O pré-modernismo, ele não é considerado um estilo de época, pois ele apresenta uma multiplicidade de temáticas. Ele é entendido como um período literário brasileiro que faz a transição entre o simbolismo e o modernismo. Por isso, é possível encontrar nas obras dessa época características de estilos passados, como o parnasianismo, o realismo, o naturalismo, o simbolismo, que nós já estudamos nas aulas anteriores. Assim, estão inseridos nessa fase os livros publicados entre 1902 e 1922, que foi a Semana da Arte Moderna. Os autores desse período imprimiam em suas obras elementos que pré-anunciavam o modernismo, tais como nacionalismo, crítico, realismo, crítica social, política e também economia, né? Política econômica. O vídeo aqui, no seu material, você vai encontrar essa sugestão para você acessar esse link aí e assistir ao vídeo sobre o pré-modernismo. É um momento interessante para que vocês possam conhecer mais sobre este movimento artístico e literário. Este vídeo está aí disponível no seu material e você vai, então, acessá-lo e responder algumas questões, alguns desafios que vão surgir aí. Os autores e principais obras do pré-modernismo no Brasil, nós temos. A primeira obra foi Os Sertões, foi publicada em 1902. Os Sertões é uma obra clássica de Euclides da Cunha, na qual o autor busca entender os motivos que levaram à revolta de Canudos, com base em um olhar jornalístico e científico, em franca consonância com o naturalismo. Assim, o livro ele é dividido em 3 partes: a terra, que é uma descrição detalhada e científica do sertão nordestino. Aí depois vem o homem, que é a apresentação do sertanejo pela visão naturalista, que defendia a influência do meio e da raça sobre o indivíduo. E, por fim, a luta, que é a narração da luta entre as tropas do governo e os seguidores de Antônio Conselheiro. Esses são os autores e principais obras do pré-modernismo no Brasil. O livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, isso foi em 1915, de Lima Barreto. Ele traz um personagem ingênuo, muito ingênuo. Esse personagem, ele idealiza o Brasil, mas no final do romance, a realidade social, econômica e política do país impõe-se a fantasia de Policarpo Quaresma. Essa obra traz um nacionalismo crítico, que se opõe ao nacionalismo ufanista do romantismo ironizado nela. É interessante aqui a gente perceber a palavra ufanismo. O que significa ufanista? Policarpo Quaresma era verdadeiramente um ufanista. Ele tinha verdadeiro amor por todos os símbolos da nossa pátria. E ele defendia isso de forma muito veemente. Vamos seguir? Bom, então, aí nós temos, né, que essa obra, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que faz parte das obras do pré-modernismo. Em Canaã, que é outra obra, que foi publicada em 1902, de Graça Aranha, coloca em foco a imigração, acontecimento histórico no final do século XIX e início do século XX. A obra é considerada um romance e tese, já que é permeada por reflexões filosóficas. Esse tipo de romance ele é típico do naturalismo. Também é marcada desse estilo a temática racial. Já Monteiro Lobato, em seu livro de contos Urupês, que foi publicado em 1918, traz a figura do Jeca Tatu, que é um caipira. Ao contrário do homem do campo idealizado no romantismo, o caipira de Lobato ele é cheio de defeitos, incluindo, entre eles, a
A preguiça, né? Então, Jeca Tatu era um ícone da preguiça. Nessas obras, é possível, então, apontar as seguintes características pré-modernistas: o nacionalismo de caráter crítico, as críticas sociais, na análise de questões raciais, muitas vezes em diálogo com o naturalismo, e também a crítica ao romantismo. Então, nessas obras, nós temos exatamente no pré-modernismo, podemos apontar. Vocês viram que não foi considerado propriamente dita uma escola, mas o pré-modernismo, ele herdou o quê? Características de movimentos literários anteriores e exatamente estava, não é, voltado para um ensaio do modernismo, né? Algumas características modernistas. É esse tom crítico do nacionalismo, por exemplo, já é algo do moderno, não é isso? Bom, obrigada. Faça todas as atividades referentes, assistam ao vídeo que foi indicado e até a nossa próxima aula. Obrigada.